A partir de agora, você ouve na Rádio Cairós 106.5 FM o programa Psicologia em Foco, com a psicóloga e psicanalista Elisandra Vieira. O rio de alegria está neste lugar. Nossos ouvintes, graça e paz do Senhor Jesus. Alegria estar mais uma vez, mais um sábado aqui juntamente com vocês para nós compartilharmos esse momento, né, do programa Psicologia em Foco. Agora que são 10 horas e 13 minutos, né, marcando aqui nos estúdios da Rádio Cairós. Então, estamos em sintonia, te agradeço pela tua companhia todos os sábados. Sempre durante, os dias vão passando, durante a semana eu sempre vou sabendo de feedbacks, do pessoal que está acompanhando, que está na escuta, sempre todos os sábados aqui com o nosso programa, e isso é motivo de muita alegria. Hoje estarei conversando um pouco com vocês, nesses minutos aqui, sobre como desenvolver o seu amor próprio. É algo que é muito importante, que às vezes nós não demos o devido valor, ou até nem sabemos como. Às vezes a gente até pensa que está se cuidando, que está se valorizando e não está conseguindo fazer isso. Então, se tu quer aprender, quer saber um pouquinho mais
uma orientação, uma dica para te ajudar nesse sentido, ou quem sabe até para auxiliar e ajudar alguém que tu conheças. Fica na escuta conosco, continue em sintonia, né? Sei que o pessoal nos acompanha aqui de várias formas, sempre ou pelo aplicativo, Facebook, YouTube, pela própria rádio, mas estão em sintonia. Então não deixe de compartilhar, de chamar outras pessoas, alguém que tu possa lembrar, olha, eu acredito que essa pessoa precisa ouvir um pouco sobre isso hoje. Então vai lá, convida, chama e para estar juntamente conosco aqui nesse momento, agora 10 horas e 15 minutos, no programa Psicologia em Foco, tá certo? Então a gente vai para um louvor agora e já retornamos, né, para dar continuidade aqui no nosso programa. Fica na escuta. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi em ninguém com seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou
E voltamos, não é? Após este lindo louvor. Sou filho de Deus, né? Sim, eu sou. Que nós possamos jamais esquecer, filho de quem realmente nós somos, né? Porque a nossa identidade, ela se forma e se faz naquele que nos fez, que nos criou, né? Que possamos sempre lembrarmos em todo tempo dessa verdade. E continuando aqui, né, com o tema que hoje estaremos falando, sobre amor próprio, como desenvolver o seu amor próprio, né? Vamos trazer, eu quero comentar com vocês, trazer algumas reflexões sobre isso, né? Porque se nós formos falar, se eu for trazer conteúdo, a gente pode ficar muito tempo falando, porque são tantas coisas, são tantas peculiaridades que a gente pode estar pontuando para realmente falarmos sobre o alto amor ou o amor próprio, né? Mas, como eu disse, vai convidando, vai chamando aí o pessoal para estarem aqui junto conosco e nos ouvirem. Quero também mandar um abraço ali pro pessoal, aqui pros nossos irmãos do programa Retro Gospel, né? Que eu sei que eles estão na sintonia, acabaram de sair aqui da rádio, Deus abençoe, e estão sempre, né, desde cedo nos sábados aqui com louvores. Eu também fico, sempre que possível, ouvindo, né? Porque eu não assisto, eu gosto de ouvir pelo rádio. Então eu fico ouvindo os programas, né? É difícil eu assistir. Mas, né, um abraço ali para os irmãos, Deus abençoe todos os que nos escutam, né? Todos o pessoal, né, os nossos amigos que estão em sintonia conosco. Eu sei que nem todos acompanham pelo Facebook, mas estão na audiência juntamente conosco. Então, né, falando sobre o amor próprio, você já parou para pensar, para refletir, analisar como está o nível do teu auto-amor? Do teu amor por si mesma, por si mesmo, do amor próprio? Talvez possa passar pela tua cabeça que isso não é algo importante, que existem tantas outras coisas que devemos nos focar. Mas eu vou te contar um segredo, que quando nós não estamos conseguindo nos amarmos, quando nós não estamos conseguindo cuidar de nós, nós não vamos conseguir, nós não iremos conseguir ajudar as outras pessoas. Nós não iremos conseguir, não é, auxiliar, entregar, levar algo para outras pessoas, porque estamos em falta conosco. A gente precisa cuidar de nós e para depois conseguir ajudar aqueles que precisam, que estão próximos da nossa vida, que estão próximos a nós. É sempre muito importante lembrarmos disso. A própria Bíblia, o próprio texto bíblico nos diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então já está nos ordenando, é uma ordenança de que a gente deve amar a Deus primeiramente, primeiro lugar, primícia, né? O mais importante. E como Ele é amor, Ele vai nos transbordar, Ele vai derramar o seu amor sobre nós. E então a gente vai se amar, a gente vai se cuidar, vai se priorizar e vai conseguir amar o outro. Porque amar o próximo como a si mesmo, como a nós. Se eu não me amo bem, sinto muito, mas não vamos conseguir amar o outro. Se eu não me amo bem, como que eu vou amar a outra pessoa? Eu vou amar o outro do jeito que eu me amo. Porque amar o próximo como a si mesmo. Se eu me amo mais ou menos, eu vou amar o outro mais ou menos. Se eu nem me amo, então não vou nem conseguir amar o outro. A gente não para pensar às vezes sobre isso, né? A gente não faz essa análise, a gente lê o texto assim: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mas o que isso significa? Não é? Pensar sobre isso nós não fazemos. E muitas vezes até com outras leituras seculares também a gente lê e não consegue processar, não é? Esmiuçar aquela leitura para compreendê-la. Então é importante a gente partir também dessa maneira de leitura daquilo que nós ouvimos para pensarmos sobre. Então, como desenvolver o nosso amor próprio? Como desenvolver o auto-amor? Então, primeira coisa que eu fiz até algumas anotações para eu não esquecer de nenhum deles. Primeiro, acolher as nossas próprias emoções.
Eu já tenho falado disso e às vezes talvez possa parecer para quem acompanha, quem escuta, que é sempre a mesma coisa, que falando de novo. Mas muitas coisas, elas são tão fundamentais que sim, a gente irá falar muitas vezes. Porque talvez pela repetição, repete, vai fixar. Uma hora vai entrar. Como com criança, né? A criança, eu não digo uma vez e ela já tá sabendo. Às vezes os pais têm essa preocupação, mas eu já falei. Sim, mas falou, mas vai falar mais uma, mais duas, mais três, mais quatro, mais 10, mais 20. Não tem problema, é assim mesmo. Porque vai assimilar pela repetição. Então, precisamos repetir algumas coisas para que nós também possamos assimilar e aprender. Então, acolher as nossas próprias emoções. O que isso significa? Nós termos um autoconhecimento a respeito das nossas emoções e a gente acolher aquilo que nós sentimos, os sentimentos, as emoções. Precisamos identificar, Lembra que a gente já conversou, já falei aqui sobre trazer para a consciência, trazer para a linguagem aquela emoção que nós estamos sentindo. O que é isso? Eu nomear, eu identificar, trazer para a linguagem, dar um nome. Tá? Eu identifico o que eu estou sentindo, que emoção é essa? E eu vou identificar. Essa emoção é de medo, é de raiva, é de tristeza. Que emoção que é? E aí eu vou dar o nome. Essa emoção é X, é tristeza, emoção de medo. Eu vou saber, eu trouxe para a linguagem, agora ela tem uma forma, uma palavra que representa. Então eu vou acolher, eu não vou me culpar, eu não vou me punir, eu não vou reclamar de mim por isso. Porque muitas vezes nós não queremos aceitar que estamos tristes. Nós não queremos aceitar que estamos com raiva. Nós não queremos aceitar que estamos com medo. Como se nós fôssemos além do humano e não pudéssemos sentir isso. Não, nós somos seres humanos falíveis, né? Que erramos e sim, sentimos todas essas emoções. As emoções fazem parte da nossa vida. Não devemos ser dominados por elas, mas elas fazem parte da nossa vida. Então a gente precisa acolher as nossas emoções, identificando, trazendo para a consciência, nomeando, né? Trazendo para a linguagem, nomeando, entendendo, identificando. E agora o que eu vou fazer com isso? Como eu posso me ajudar? Eu consigo sozinha? Eu preciso buscar ajuda? De que maneira eu vou canalizar isso? O que eu vou fazer? Acolher, não rejeitar, não me sentir culpada, não querer ser uma pessoa que eu não estou no momento conseguindo ser. E aí ficando revoltada, ficando indignada porque não estou conseguindo, me cobrando muito, porque isso não vai ajudar. Eu não estou falando que a gente tem que aceitar aquilo ali e ficar daquele jeito. Não, eu estou dizendo acolher para que eu possa assim, eu realmente entender, me olhar com um carinho naquele momento e perceber o que está acontecendo e o que eu preciso. Preciso de ajuda, preciso de alguém, preciso de um profissional, preciso conversar. O que eu preciso? Então eu vou acolher. Assim como a gente acolhe o outro, a gente também precisa se acolher para poder buscar ajuda. Porque se eu nego aquilo que está acontecendo dentro do meu mundo interno, eu não vou conseguir ajudar. Porque eu nego, eu digo que aquilo não existe. Eu não quero ver. Isso não existe, isso é uma imaginação. E eu fazer isso não vai fazer sumir por encanto aquela emoção. Então, primeira coisa, acolher as suas emoções. Depois, celebrar cada conquista. Isso é um outro fator que às vezes a gente não faz, a gente fica com vergonha. Sabe que tem umas pessoas que têm vergonha de vibrar com as suas conquistas? As pessoas dizem assim, não, o que vão dizer, né? Vão achar que eu estou querendo ser aquilo que eu não sou, ou vão dizer que eu estou me achando. Dizer alguma coisa a teu respeito, a meu respeito, sempre vão dizer. Então, se for por isso, esquece, porque vão dizer. Vão sempre dizer alguma coisa. Então, né, vamos deixar de lado. Lembra, né, se livrar da ideia do outro sobre nós. Liberdade sobre isso, a respeito disso. Então, a gente simplesmente olhar, ver o que a gente conquistou e celebrar. Eu não vou ficar só na celebração, não, mas é importante naquele momento que eu conquistei. E não precisa, nós também, outra coisa que a gente acha, acredita, é que tem que ser assim, aquela conquista, aquele momento gigantesco, imenso. Não,
pequenas coisas que eu consigo. Pequenas conquistas, mas que hoje fizeram o meu dia feliz. Então eu vou comemorar. Uhul, maravilha, consegui, conquistei. Vai lá, te abraça, né? Vibra. Não, hoje eu vou fazer uma comida especial porque eu mereço. Hoje eu vou, né, ir ali comer uma fatia de bolo. Não sei como é que tu vai comemorar, mas vamos comemorar, celebrar as nossas conquistas, porque essas pequenas conquistas é o que me motiva, são motivações para as grandes conquistas, porque aí quando eu vejo que eu consegui uma coisa, algo pequeno, mesmo sendo pequeno, se eu consigo isso, eu consigo mais. Então é um gás, é uma energia, uma motivação para eu continuar. Então a gente precisa sim comemorar, porque a nossa vida ela tem muitas coisas, muitas conquistas, e nós imaginamos que a comemoração ela só precisa ser em grandes eventos, em grandes momentos, e nós assim nos privamos de comemorar e de nos alegrarmos com aquilo que nós conquistamos diariamente. Então, celebre as suas conquistas. Cada conquista merece, sim, ser celebrada. Outra coisa importante que eu lembrei agora. Esse celebrar as suas conquistas, pensa, as suas conquistas. Sabe o que eu tenho visto muito? Principalmente mulheres, principalmente mães, elas celebram, elas dizem assim, mas eu celebro. E aí, elas vão olhar, o motivo das celebrações é sempre assim. Porque minha filha conquistou tal coisa. Porque meu filho teve isso. Porque meu marido não sei o que tem. Porque... E eu não estou dizendo que isso é errado. Eu não estou dizendo que não pode comemorar nem celebrar essas conquistas também. Não. Pode sim, deve. Porém, o que tu conquista, celebra. O que essa pessoa, essa mulher celebra seu, da sua vida, da sua individualidade, da sua pessoa. Porque outro dia eu estava falando com uma mãe e ela me falou, a gente estava conversando a respeito do pote da gratidão, e aí ela comentou comigo que no último ano agora ela abriu, né, finalizou o ano e ela abriu, que quem gosta de ter o pote da gratidão é bem interessante, eu tenho. Então todo final do ano a gente abre e vê tudo aquilo que a gente conquistou, que a gente recebeu, né, do ano, que anotou ali, que colocou ali no potinho. E ela disse que abriu o pote da gratidão e foi ler tudo que ela anotou durante um ano inteiro, ano de 2021. E olha a surpresa que ela disse que era exatamente isso. Agradecendo porque a filha teve tal coisa, agradecendo porque o filho conseguiu isso, agradecendo porque... Tá, ok, muito bom agradecer também. Pode ter até o pote de gratidão da sua família. Pode ter quantos potes quiser. Mas e ela? Não tinha nada. Não tinha agradecimento, não tinha celebração, não tinha vibração por nada dela. Onde estava essa mulher? Ela só era mãe, só era esposa, só eram os outros papéis. E ela? E eu? Precisamos também ter tempo reservado para nós. Então, fica a dica. Celebre as suas conquistas. Celebre do outro, sim, porque nós não devemos desenvolver ou valorizar o egoísmo, não. Mas também precisamos celebrar aquilo que nós conquistamos, que é meu, só meu, porque eu continuo sendo um indivíduo que tem sonhos, que tem projetos. Precisamos também celebrar aquilo que diz respeito a nós, então não esqueça. Dizer não, essa frase, essa de dizer não, esse negócio é complicado, né? Porque as pessoas têm muita dificuldade, não todos, claro, mas muitos têm dificuldade de dizer não. E com isso vão se sobrecarregando. Porque se todo mundo chega e me pede alguma coisa e eu digo sim, eu vou ficar muito sobrecarregada. Daqui a pouco eu não vou mais conseguir fazer as minhas coisas e daí eu vou ter que deixar de fazer aquilo que é meu para poder fazer o que eu me comprometi com o outro. E isso gera estresse, gera cansaço, gera irritabilidade, muitas coisas, frustração, muito em torno de não conseguir dizer não. E dizer não, eu já ouvi pessoas dizerem, às vezes, que não dizem não para quê? Para não ter um conflito, para não ter um problema. Só que vai chegar uma hora que a demanda do outro é tão grande que eu não vou conseguir dar conta. O outro vai me pedir algo que eu não consigo fazer, eu vou ter que dizer não. E aí, quando eu disser não, pode ser até que eu perca a amizade, perca o relacionamento com aquela pessoa. Porque a pessoa está tão acostumada que eu digo sim,
todo mundo sabe que eu sempre digo assim, que eles não entendem ouvir um não. Então, o não precisa ser trabalhado primeiro na minha vida e dizer sim tranquilamente o não pro outro. Porque a nossa vida não é feita só de sim. Quem nunca recebeu não? Até agora, tu chegou à tua altura de vida hoje, 5 de fevereiro de 2022, e nunca recebeu um não? Eu duvido, porque eu já recebi vários. Eu gostei deles? Não. Muitos não gostei, mas recebi. E estamos aqui. Por quê? Porque a gente precisa aprender a viver também o não, os nãos. Então a gente deve, por uma maneira de se prevenir até a nossa saúde mental, dizer não. Saber dizer não. Eu vou dizer sim, eu vou dizer não. E não é porque eu não gosto da pessoa, porque eu sou ruim, porque eu sou uma pessoa má. Não. É porque é não, porque talvez naquele momento eu não posso. Como eu já disse, eu posso, talvez agora alguém me pede, olha, eu não posso. É não, agora não posso. Se tu quiser, se puder, olha, amanhã eu posso fazer, ou de noite eu posso fazer, mas agora é não. Às vezes vai ser esse não aí, que é momentâneo, mas às vezes vai ser um não mesmo. E a gente precisa aprender a fazer isso. A gente precisa saber dizer não para desenvolver o nosso amor próprio, nosso auto-amor. Cuidar de você como você cuidaria das outras pessoas. Olha só, isso também é um ponto importante para desenvolvermos o nosso auto-amor. Porque a gente cuida tanto do outro, tanto, e às vezes não cuida de nós, nem um pouquinho, ou cuida de uma maneira bem ruim. Então, como que eu estou cuidando do outro? Será que tudo aquilo que eu cuido, a maneira como eu cuido do outro, a maneira que eu faço pro outro, eu faço para mim? Uma vez eu vi um exemplo, eu acho que foi num livro que eu li, que eu leio, às vezes eu não sei qual livro que eu li, mas enfim, eu li. Que era um casal e ele tava doente, né, se sentindo ruim e tal, e não queria ir no médico. E aí a esposa estava preocupada. Daí o que ela perguntou para ele? Ela perguntou assim, se eu tivesse, eu ou um dos nossos filhos tivesse sentindo isso que tu tá sentindo, tu ia levar no médico? Aí ele falou, sim, eu iria levar no médico. Então tu vai no médico. Por quê? Porque se fosse outra pessoa amada, pessoa querida, especial para ele levaria no médico. Mas enquanto era a própria pessoa, eu não vou, não precisa. Então são 2 pesos e 2 medidas. Então a gente aprender a se cuidar como nós cuidamos do outro. Bem, da mesma maneira, na mesma proporção. Então isso é importante também, porque é um autocuidado. O auto-amor, o amor próprio, nada mais é do que o cuidado comigo mesmo. Um cuidado que eu tenho, um autocuidado. É uma autoestima, é tudo isso, esses autos, eles vêm juntos, de mãos dadas. Então, ele vem ali meio escondido, mas ele está ali. Então, se eu cuido bem do outro, eu também devo cuidar bem de mim. Eu devo cuidar de mim tão bem quanto eu cuido do outro. Não só fazer pelo outro, só cuidar do outro. Não, fazer isso, mas me abastecer, transbordar em mim do cuidado, do amor, porque eu só vou poder transbordar sobre o outro aquilo que tenho e que tem bastante, porque só transborda quando tem bastante. Senão, não transborda. Se falta, não transborda. Então, para eu poder doar para o outro, para eu poder ter e compartilhar, eu preciso ter para mim, a ponto de que eu possa também compartilhar com as outras pessoas. Então, eu preciso me abastecer. Tem horas que eu me abasteço e tem horas que eu vou poder, então, doar, porque eu estou bem abastecida. Então, cuidar de si, cuidar da sua própria vida como um todo, do indivíduo, como cuidaria e como cuida dos outros. Superar o passado. E isso também é um ponto que a gente bate bastante, porque o passado, ele é algo que aprisiona muitas pessoas. E a gente precisa se libertar disso. As coisas precisam ficar no mar do esquecimento. Mas eu não consigo esquecer. Sim, nossa memória, ela faz isso, ela não é amnésia. Mas a gente precisa deixar ele lá no passado, não trazer para cá. O passado, ele é educativo, ele é
ele é uma forma de nos fazer aprender alguma coisa. Ele é um lugar onde eu devo dar uma passada e não ficar lá. Então eu preciso superar. O que é isso, superar? É eu fazer as pazes com a minha história, é eu olhar para essa história, olhar lá e ir curando aquelas feridas que talvez ou que possam estar ainda abertas e doendo, e entender que eu não mudo o passado. Ele aconteceu e é um fato. Agora eu aprendo com ele e construo um futuro diferente. Eu vivo o meu presente e construo um futuro. A partir dali, corrigindo, fazendo diferente, mudando e se permitindo. Por isso, superar. Porque tem pessoas que elas só olham para o passado e isso, né? Olhar para o passado traz depressão. Porque o depressivo, ele vive o que passou. Então, isso traz depressão. Aquela pessoa que é muito focada no passado. A pessoa olha tanto para o passado, olha tanto o que o outro errou, olha tanto o que ela própria errou e não consegue virar e olhar para frente, para o futuro. Só fica olhando lá atrás. E muitas vezes as coisas já mudaram, estão mudando, as pessoas mudaram, estão fazendo diferente. E ele ou ela não consegue olhar, porque só fica focado lá. Porque lá era assim, porque lá fez isso. Lá já passou, não muda mais. Agora nós estamos construindo hoje o presente que vai resultar no futuro. Mas a gente precisa superar. Se eu não consigo sozinho, e não é incomum isso, porque a gente precisa de ajuda, buscar sim o apoio, uma ajuda profissional, enfim, o que for necessário para me ajudar, para te ajudar a superar isso que dói ainda lá do passado. Lembrar que a gente tem um presente e que se eu ficar só olhando lá para trás, eu não estou vivendo aqui. Logo, eu estou comprometendo o meu futuro, porque eu não estou vivendo aqui o presente como eu deveria. Então pense, nós precisamos superar o que ficou para trás, o que passou. É uma vida nova, é um outro dia, é um novo amanhecer, é um novo tempo. A gente precisa olhar, viver o presente e olhar para o futuro, aprendendo com o passado, corrigindo alguns erros, falhas, curando aquelas dores, mas esse ficou para trás, não vai mudar mais. Então, superar o passado é fundamental. Parar de se comparar com os outros. Porque nós gostamos bastante, né? Ser humano gosta bastante de se comparar com o outro. Porque o outro consegue, porque o outro fez, porque o outro vai. E a gente não pode se comparar com ninguém. Porque lembrando que comparação acontece entre duas coisas, dois objetos que são iguais. Seres humanos, nós não somos iguais. Não existe nenhum igual. Logo, não existe com quem eu me comparar. Somente uma comparação eu posso fazer. Eu comigo. Comigo que já foi. Com quem eu era. Então, hoje, eu me comparo com a Elisandra que era. Isso eu posso me comparar. Como que eu era? Nossa, melhorei, mudei. Aí vem eu aprender com o passado. Eu era assim, eu fazia... Agora não estou mais fazendo. Olha como eu mudei. Olha como eu evoluí. Olha como eu me desenvolvi. Isso sim, eu posso me comparar. Agora, eu me comparar com a minha amiga, com minha irmã, com meu irmão, com meu vizinho, com meu marido, com a minha mãe, não dá. Quem faz isso só vai se frustrar. Porque não tem como comparar. Nunca vai ser igual. Nunca. São pessoas distintas, diferentes. Então, a gente não pode se comparar. A gente pode aprender, olhar para o outro, ver algumas coisas e trazer como um aprendizado para a minha vida, mas não me comparar. Porque nesse processo de comparar, a gente vai sair perdendo. Porque não tem como comparar o que não é igual. Então, não se compare. Apenas se compare com si mesmo. Isso sim, quem eu era e quem eu sou. Se aceitar. Porque se eu não me comparo, eu vou me aceitar. E quando eu falo aceitar, na aceitação não é assim, eu sou assim, vou ficar sempre assim e não vou mudar. Não é síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. É aquela música lá, né, da Gabriela. Não é isso. É se aceitar. Às vezes, isso até no físico e enquanto indivíduo. Eu sou mais extrovertido, eu sou mais calado, eu sou mais alto, sou mais baixo, sou mais gordinho, mais magrinho. Foi assim que Deus nos fez. Ele não errou. Se aceitar, eu me gostar, porque enquanto a pessoa passa lutando, a sua vida, lutando contra algumas coisas que não consegue, às vezes que não vai mudar, que é difícil,
não se aceita, é um sofrimento. Então, se aceitar, quer mudar, melhorar, ótimo. A gente deve buscar evoluir, avançar, se desenvolver, mas se aceitar da maneira que é. Eu sou, eu sou assim, eu não gosto muito de ir lá na frente, eu gosto de ficar mais calada no meu canto, e eu sou assim, e tudo bem. O outro é mais falante, é mais extrovertido, é mais líder, é o que chama todo mundo. Maravilha, muito bom. Porque todos esses têm espaço no mundo para trabalhar, para serem aproveitados. Precisamos de todos, dos estilos, das maneiras, do jeito diferente, porque aí se complementa. Então a gente se aceitar o seu jeito de ser, aceitar o seu corpo, né? Não se menosprezar, não achar que é ruim, não achar porque eu sou feia, porque eu sou feio, porque eu sou isso, porque eu não sou cheio, todo estudado, porque eu não sou cheio das letras, porque eu não sou cheio dos estudos, não sei o quê. As pessoas, eu escuto, elas ficam se menosprezando. Porque eu não sou assim, porque... E é sempre para menos, né? Porque eu não sou estudado, porque eu não sou isso, porque eu não sou aquilo. Só fica olhando para as coisas de uma forma a se diminuir. E isso é muito ruim, não é? Porque é uma não aceitação. Eu que estou me achando assim. Eu que estou dizendo que eu não tenho estudo, que eu não tenho conhecimento, que eu não sou comunicativo, que seja o que for que está falando. Eu que estou dizendo isso, não são os outros. Sou eu. Então a gente precisa se aceitar. Se perdoar também, porque nós erramos, não é? E aquela pessoa, se a pessoa é alguém que tem uma noção assim de julgamento muito dura, muito rígida com si mesma, é muito ruim isso. Eu não estou dizendo que a gente não olhe para os nossos erros, ou que eu erro e estou achando que está tudo bom, não. Mas sabe aquela pessoa que exige de si tamanha perfeição? Que não vai existir, porque nós somos humanos imperfeitos. A imperfeição, ela impera em nós. Essa pessoa, ela tem assim, um superego muito rígido. Quadrado, assim. É ali, é inflexível. E isso é ruim, porque tudo aquilo que é muito rígido é bem mais fácil de quebrar. Aquilo que tem uma dureza assim, no seu material, quebra mais fácil. Aquilo que é maleável, que é flexível, eu dobro, mas ele volta ao seu estado original. Ele não quebra. Agora, se eu forçar uma madeira, ela vai quebrar. Agora, se eu forçar, por exemplo, a palmeira, não é? Que é um grande símbolo assim, de flexibilidade, né? De resiliência, que vem aquele temporal, vem vento, vem ciclone, enfim, tudo que o tempo manda, às vezes de velocidade de vento, de coisas, ela se dobra, vai lá no chão, parece que vai ser arrancada, mas quando passa a tempestade, ela volta ao seu estado original perfeito, como se nada tivesse passado, tudo devastado, né, na volta, mas ela está ali, firme. Nos Estados Unidos tem uma região ali do sul que tem muitas palmeiras, assim, e a gente vê lá uma grande incidência assim, de fortes tempestades, furacão, ciclone, enfim, tudo que tem, e elas estão lá firmes. Passou a tempestade, está lá linda, bonita, firme. Então, que a gente seja assim, não é? Flexível, se perdoar naquilo que nós erramos. Não é que eu vou ficar fazendo erro, não estou fazendo apologia ao erro e tudo bem, não. Quando a gente erra, a gente precisa sim corrigir e identificar que erramos. Mas a gente se perdoar, porque se eu não me perdoar, eu vou ficar sempre me punindo, sempre me acusando e sempre vivendo no sofrimento daquilo que já é passado e que não vai mudar. Então eu preciso me perdoar para viver de forma leve o meu presente e olhar para o futuro. Então, se perdoar é muito importante. Praticar oração e meditação. Tem pessoas que gostam de meditar e meditar, às vezes, traz a ideia de questões mais místicas. E não somente isso, e não necessariamente, porque a meditação ela tem várias maneiras e pode ser canalizada para um lado mais místico, mais esotérico, até pode, mas também pode não, porque tudo depende de quem o faz. Então, praticar oração e meditação ajuda em nossas emoções positivas.
Por quê? Quando nós oramos, quando a pessoa medita, hormônios são liberados, né, no nosso cérebro, como o hormônio do GABA, né, o GABA, né, o hormônio GABA, né, e que nos acalma. Então isso faz com que nós tenhamos emoções positivas, agradáveis, de calma, de tranquilidade. Então é muito bom, nos ajuda também nesse processo de calmaria do mundo interno, para a gente poder se olhar com amor, com autocuidado, com aceitação, com carinho, e assim a gente estar cuidando do nosso bem-estar, porque as emoções positivas, elas nos fazem bem, ao contrário que as negativas, elas aceleram uma série de coisas e trazem algum sofrimento ou certo sofrimento para o nosso corpo físico. E por último, confiar em si mesmo. Quando eu tenho amor por mim, quando eu busco o auto-amor, o autocuidado, a me valorizar, eu vou acreditar em mim, eu vou confiar em mim. Eu preciso. Duas pessoas que precisam acreditar em nós: Deus e eu. Deus, ele acredita em nós. Ele acredita no meu potencial. Agora a gente às vezes não acredita. Às vezes a gente acha que não é possível, que não dá. Ele tá lá, ele sabe. Tu tem potencial, filho. Tem potencial, filho. Eu acredito. Se ele não acreditar, ele não teria morrido por nós, né? Para que nós fôssemos perdoados. Mas às vezes nós não acreditamos, não confiamos em nós, não acreditamos em nós. Então, tem que confiar, deve buscar se desenvolver nesse âmbito da confiança também. Confiar na sua potencialidade, na sua capacidade, confiar que pode. Eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que as coisas são tudo simples, tudo... Não, mas que é possível sim. Tem dificuldades, tem desafios? Sim, a vida é desafiadora, mas é possível. Então, confie em si mesmo. Então, com essas informações que eu trouxe hoje para você, comece a pensar e buscar o desenvolver-se, desenvolver o teu amor próprio, o teu auto-amor. Com certeza, tu vai passar a ter dias mais leves, mais alegres, mais felizes. Isso não estou querendo dizer que não vai ter problema. Problema a gente tem, só que eu posso. A felicidade não depende da circunstância. A alegria não depende da circunstância. Eu posso estar com uma circunstância difícil, mas mesmo assim me sentir alegre, porque não depende de que todas as coisas estejam boas ou não. É acima disso, é além disso. Por isso que a gente precisa, é de dentro. A gente precisa se cuidar, se amar, se autocuidar, se autovalorizar, respeitar, porque assim a gente vai conseguir estabilizar as nossas emoções, fortalecer as emoções positivas, cuidar do nosso mundo interno e conseguir organizar as coisas aqui fora também. Tá certo? Deixa eu ver aqui que nós temos alguns comentários aqui. Ana Paula de Souza está dizendo a paz, peço oração. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Peço oração pela minha família. Deus te abençoe, Ana, né? Estaremos sim orando, que Deus possa estar abençoando a tua família, né? O irmão Marco Antônio também, Deus abençoe. Acho que é Charqueada. Eu não estou conseguindo abrir aqui para ler todo o comentário. Deixa eu ver se eu consigo ver. Agora deu. Não sei, diz aqui o meu assistente aqui, Clederson, que é Charqueado Oeste, né? Não sei onde fica isso, mas enfim, né? Deus abençoe, irmão. Marco Antônio e a irmã Cirlei, né? Estamos na sintonia. Deus abençoe vocês, né? Que estejam sempre, né, aqui na nossa audiência, que o programa é feito para todos vocês, né? O pessoal aqui na escuta. Deus abençoe. Estamos finalizando já o nosso programa, né? Encerrando aqui este sábado, 5 de fevereiro. E se Deus quiser, estaremos aqui no próximo sábado, dia 12, né, para mais um programa Psicologia em Foco,
Que Deus abençoe todos vocês, abençoe sua vida, não é? E com certeza estaremos tendo um sábado abençoado, um final de semana rico de bênçãos, e que continue na audiência também, que logo aqui já vem o programa dos adolescentes, não é? Um programa sempre muito abençoado também, e a rádio, né, por si só, ela sempre é uma bênção nos nossos lares. Então continue na escuta, não desligue o teu rádio, o teu aplicativo, enfim, continue aí ouvindo, fazendo os seus afazeres de casa e do trabalho, mas na escuta, tá bom? Deus abençoe sua vida e até sábado que vem, se Deus assim nos permitir. Um ótimo sábado a todos.